No dia de hoje, Luís Montenegro foi interpelado por uma popular que se queixava dos preços das rendas e a senhora dizia mesmo que foi obrigada a vender a sua casa precisamente por causa da atual situação das rendas, que é impulsionada por vários fatores, não tem apenas uma causa, mas há causas que são evidentes. Falo, por exemplo, da falta de oferta para a procura artificial que foi criada, nomeadamente com a entrada massiva de imigração. Não é o único fator, sem dúvida nenhuma, mas que é um fator que pesa bastante. Portanto, toda a procura pesa e procura não é apenas de imigração, mas é pelo menos a que foi criada de forma artificial, na medida em que não foi propriamente o país que produziu essa oferta, essa procura, foi, enfim, uma imigração promovida pelos burocratas de Bruxelas e que Luís Montenegro e os seus antecessores concordam. E, portanto, vamos ouvir esta, enfim, troca de ideias um bocadinho mais tensa e faremos uns breves comentários. E eu falava precisamente nesta senhora que apresentou vários problemas ao Primeiro-Ministro, que neste momento está enquanto Presidente do PSD aqui na sede de campanha em Aveiro. Vamos ouvir essas declarações desta popular. Sr. Presidente, eu falo consigo com calma. Eu não tenho 2.000 e tal euros para alugar uma casa. Eu posso falar com calma? Pode, então falo, explique-me. Então, para eu perceber. Quanto é que paga de renda? Neste momento eu estou a ajudar os meus netos. Quanto é que paga de renda? Compramos uma casa e sabe Deus... Quanto é que paga? Pagamos 520 euros. E tem ajuda, e tem a nossa ajuda. Que ajuda? Que ajuda? Tem não ajuda. Tenho... É onde? Tem ajuda. Diga-me onde, vai poder deduzir mais dinheiro da renda que paga no IRS. Não é assim que eu ontem percebi. Mas eu vou saber. Outra pergunta que eu tenho para lhe fazer. Diga. Sou doente crónica, morfina está aqui, biológicos, não estamos a ter consultas nos hospitais. Bom, Luís Montenegro, basicamente para a popular que acabou de lhe explicar que perdeu a casa, no fundo que teve que a vender porque não tinha como pagar a própria renda, no fundo o que Luís Montenegro está a dizer é: você ficou sem a casa, bom, mas a partir de agora pode deduzir mais dinheiro da renda em sede de IRS. É brincar com as pessoas, honestamente. Há um conjunto de pessoas que ainda não estão dispostas a falar sobre o verdadeiro problema da habitação. E o verdadeiro problema da habitação é simples. Por muito que se possa construir, e há cidades europeias das que mais constroem que não conseguem acompanhar a chegada de imigrantes, e obviamente que, enfim, os nacionais também teriam mais filhos se tivessem a possibilidade de sair de casa dos pais antes dos 30. É que, enfim, diz-se muito, mas esta geração não quer trabalhar. Mas esta geração tem grandes dificuldades em arranjar casa porque, como não se esforçam, os salários são mais baixos. Saibam que, proporcionalmente, primeiro a moeda desvalorizou imenso por causa de um imprimir de dinheiro, que obviamente é a causa da desvalorização da moeda, não é preciso explicar isso com grande profundidade, é perceptível por qualquer pessoa, mas imprimiu-se dinheiro na altura da pandemia como nunca se tinha imprimido do ponto de vista histórico. Portanto, a moeda desvalorizou imenso. Criou-se esta procura artificial que não tem correspondência na construção, nem nas cidades que mais constroem a nível europeu. E, portanto, nós poderíamos construir imenso, como se constrói no auge da Europa. Não iria ser suficiente. E como não iria ser suficiente, iríamos ter sempre problemas de aumento de rendas. É uma questão de procura e de oferta que acaba por gerar a subida de preços. Portanto, não é preciso explicar grande coisa. A imigração só é vista como tendo benefícios, até se diz que estamos a salvar a segurança social. Eu já mostrei no segundo canal um vídeo que demonstra que os imigrantes em média na União Europeia têm o dobro da taxa de desemprego dos europeus. E portanto eu pergunto, como é que pessoas que só vêm para cá porque há trabalho, só vêm para cá porque a segurança social precisa de ser salva, estão em média 2 vezes mais desempregadas do que os europeus? Os europeus que supostamente não querem trabalhar, não é? Portanto, os calões estão menos desempregados do que os trabalhadores. Dá que pensar, é uma questão de taxas, podem verificar, e é um relatório da União Europeia, não é propriamente uma organização extremista que fez este tipo de comentários. Vamos só ouvir estes últimos 40 segundos que faltam e faço mais uns comentários. Fui ao centro de saúde. O tempo das consultas diminuiu desde que eu entrei. Portanto, se a senhora vem com esse, nos hospitais e nos centros de saúde, se a senhora vem com esse elemento, eu vou dizer assim, não vale a pena insistir. Olha, eu tenho muita compreensão pelos problemas, mas é quando as pessoas querem ser esclarecidas. E eu quero. O que está a dizer não é verdade. É verdade. Não é verdade. Então como é que o senhor me explica uma consulta de urologia? Quanto é que custava? Quanto é que demorava antes? Nunca lá fui, é a primeira
tem que ver isso. A senhora disse-me assim. Está tudo mal. Desde que o senhor entrou... Pior. E eu perguntei-lhe, antes era diferente, e a senhora disse, não sei porque nunca lá fui. Estamos conversados, está bem? Portanto, Luís Montenegro basicamente faz aqui um jogo de semântica com a Popular, que é, a senhora diz-lhe assim, eu não sei que datas é que a senhora dizia, mas basicamente diz-lhe, bom, eu precisei de uma consulta. Essa consulta demorou 1 ano. E Luís Montenegro responde, bom, mas com António Costa demorava 3 anos. Está bem, mas continua a demorar 1 ano. Portanto, eu não sei o que é suposto isso significar. O Luís Montenegro reduziu para 1/3 o tempo de espera, porque passou de 3 anos para 1. Estou a dizer dados aleatórios porque não foram dados mencionados nem pelo Luís Montenegro nem pela Popular. Mas, enfim, passou de 3 anos para 1 o tempo de espera. Está bem, é um avanço, mas continua a haver necessidade de melhorar a situação porque ainda temos 1 ano de espera para uma consulta. E 1 ano de espera para uma senhora, se calhar com mais de 60 anos, pode definir a sua vida, literalmente. Há pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo, mais recorrente, precisamente por causa da idade que têm. E Luís Montenegro, enfim, com esta atitude preponderante que tem habituado os populares a este tipo de questões, e acabamos por não falar dos reais problemas. Sobre os serviços públicos, que também foi abordado pela Popular. Há vários dados que demonstram que, por exemplo, consultas de estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde tinham aumentado na casa dos 300%. E, portanto, se não tínhamos serviços de saúde, outros tipos de serviços públicos para os nacionais, como é que é suposto nós acreditarmos que se aumentarmos a procura desses serviços em 300% só do ponto de vista dos estrangeiros, temos serviços para todos na mesma e as coisas continuam normalmente? Fora questões de turismo de saúde, que é uma expressão conhecida por todos vós. A Ana Leal, acho que era a Ana Leal, mas era a repórter sábado do Canal Now, que é aquela secção em que fazem aquelas célebres reportagens, basicamente fez uma reportagem sobre esse tema, a questão do turismo de saúde. Havia um conjunto de médicos disponíveis para falar para essa reportagem que diziam, há aqui um conjunto de pessoas que chegam em fim de parto, basicamente, porque sabem que vão ser atendidas, chegam no fim do parto, têm essa situação, têm o seu filho, acaba por acontecer, enfim, dentro de alguma normalidade a questão dos cuidados médicos e depois quem fica a pagá-los somos nós, porque estas pessoas entraram ilegalmente, ninguém sabe quem elas são, foram atendidas e depois foram-se embora. E sabem quem é que vai ter que pagar estes serviços? Somos todos nós. E estes valores do turismo de saúde já ascendem a milhões de euros. Portanto, são milhões de euros, mais uma vez, que os portugueses deixam de ter utilizados a seu favor, porque há um conjunto de pessoas que entram em Portugal e, enfim, são atendidos na mesma. E por isso é que é apenas bom senso pedir-se que alguém que esteja cá em Portugal, se não contribui para enfim, o Estado e não paga impostos, tenha que ter um seguro de saúde. Não é propriamente algo chocante, porque os nacionais não têm que financiar cuidados de saúde, muito menos de pessoas que chegam ilegalmente. E, portanto, ou contribuem e têm acesso ao que contribuem, ou pagam um seguro de saúde. É uma questão de bom senso, é uma questão de, enfim, vocês pagarem pelo que utilizam, não é propriamente algo chocante ou sequer de questões raciais, como às vezes é apontado. E, portanto, no fundo era isto que eu tinha para partilhar sobre esta situação. A senhora, enfim, acabou por lidar com um primeiro-ministro de veras desagradável, que obviamente não sente os problemas da Popular porque não os tem, mas dizer que, bom, o tempo de espera diminuiu, mas isso não ajuda os populares, Montenegro. Se passar de 3 anos para 1, é irrelevante que tenha diminuído porque continuamos 1 ano à espera de uma consulta. Eu ainda sou do tempo que o António Costa dizia que iam todos ter um médico de família. Eu ainda hoje estou à espera do meu. Não sei quanto a vocês, mas enfim. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.